Hoje eu vou convidar vocês a pensar no planeta. Vamos desenvolver aqui uma visão planetária do Espiritismo. Vamos olhar com o olhar do Espiritismo para uma visão mais ampla, não só dentro dos procedimentos espíritas. É muito importante que hoje a gente entenda isso. E por que eu coloquei Jesus, a pedagogia planetária inclusiva? E fui falar dessas coisas aqui. Como que eu posso estar falando de Jesus para chinês? Como que eu posso estar falando? Né? Para gente que nem segue. Tem gente que segue, mas tem muita gente que não segue, que segue outras religiões, na verdade. Tem uma estimativa, assim, por alto, né, que no nosso planeta a gente deve ter de 4.000 a 10.000, achei um espaço muito grande, mas de 4.000 a 10.000 religiões no mundo, no planeta. Porque nós temos inúmeras religiõezinhas tribais, religiõezinhas locais, né? As religiões tradicionais que algumas pessoas ainda seguem. Então, tem uma diversidade muito grande, mas nós temos algumas que são as maiores do mundo. E é isso que eu queria que vocês hoje percebessem. Nós temos algumas religiões que não demonstram a maioria do povo planetário, mas elas são imensas. Elas representam uma quantidade absurda da população mundial. Quando a gente às vezes pensa que o mundo está perdido, diante de tanta confusão, e quando a gente vê muita gente, mesmo sendo religioso, entrando nas guerras e arrumando confusão, a gente sabe que o nosso crescimento, a nossa evolução é muito complexo, é muito complicado, né? A gente pode se desenvolver muito bem, como se fosse uma árvore cheia de galhos, a gente desenvolve muito bem um galho e o outro galho está atrofiado. Então, muitas das vezes, né, a gente defende grandes causas, mas não consegue defender a própria causa de dentro de casa. Né? Às vezes a gente defende a causa de dentro de casa, que é seríssima, e pelo lado de fora ninguém dá nada pela gente. Não é isso? Porque nós somos muito complexos, né? Mas o que eu quero trazer é justamente isso. Nós temos uma festa chamada Ramadã, nós temos uma festa chamada Quaresma, e temos uma festa do Ano Novo Chinês. E por que eu coloquei essas três? Porque os jornais estão falando o tempo todo que pela primeira vez em muitos anos, e vai demorar mais muitos anos para isso acontecer, pelo calendário das três, elas começaram com uma diferença de 2 dias. Então, em fevereiro, porque eles têm o calendário muda, o calendário da Quaresma muda conforme a Páscoa, certo? O calendário do Ramadã é em outro calendário, não é o calendário litúrgico, é outro calendário. Então, eles têm uma montagem dos anos e dos dias diferentes. Então, varia também, varia entre 20 de fevereiro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, tem o Ramadã. E o Ano Novo Chinês também varia, porque é o Ano Novo lunar. Então, ele vai rolar conforme a lua daquele período. Então, quando a lua chegar, eles comemoram. Então, como muda o tipo de a data da lua, né? Sempre certinho na mesma data. Então, como ela muda, cada ano muda também. Então, são 3 datas variáveis, mas que representam o mesmo período do primeiro semestre. Só que dessa vez foi uma diferença de 2 dias para elas começarem. E a gente precisa entender primeiro o que é cada uma, e depois eu vou mostrar para vocês o tamanho desse negócio. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Eu levei um susto quando eu fui pesquisar. Levei um susto com o que eu estava vendo. E nós estamos na fase da transição planetária, né? Nós estamos num momento acelerado da transição. Muita coisa aí acontecendo no planeta, na geografia do planeta, nas políticas, nos planetas, no planeta todo, nos países, muita coisa suja aparecendo, saindo mesmo, né? Para a gente ficar vendo, e a gente pensa que o mundo está acabando, mas não é isso. Na verdade, a maioria dessas coisas sempre teve,
estavam escondidos, agora está aparecendo, exigindo que a gente tome decisões, então está tudo muito mexido e nós por dentro estamos iguais, porque a gente espelha o que o social espelha, né? O social é o resultado de cada um de nós. Então, se está tudo mexido, é porque dentro de nós também está tudo mexido. E por que está tudo mexido? Porque nós estamos recebendo impulsos tecnológicos maravilhosos, informações maravilhosas, sem conseguir que o nosso emocional acompanhe. Então, há uma discrepância imensa entre o emocional e o racional, e entre o físico. Porque o dia só tem 24 horas e a gente corre uns doidos para fazer tudo e não dá tempo. Então, o corpo não aguenta, a mente fica cansada, o coração esgotado, e a gente está, porque a gente está com muita dificuldade de concatenar, mas o planeta também está todo virado, não é? Então, assim, essa mexida é muito grande. E aí, a gente, nesse momento de grande transição, a gente tem esse período, que é um período extremamente significativo, que esse ano está sendo muito, porque ele começou junto, logo depois do Carnaval. E o Carnaval, como eu já tinha falado na palestra antes do Carnaval, né, nós temos um simbolismo muito grande. Inclusive na igreja, ele além daqueles todos que eu falei na palestra, ainda tem essa coisa de você comemorar, porque a partir da quarta-feira de cinzas vai haver um período de reflexão, de introspecção, de análise, e que em algumas religiões vem uma dose de culpa muito grande, né? Porque vai se falar da passagem de Jesus lá na Páscoa, então já começa a se preparar para aquele momento, o propósito é de preparação, né? Então, e aí algumas pessoas também, no lado espiritualista, já diz que esse início desse período depois do Carnaval é bastante pesado, porque a gente falou na semana antes do Carnaval sobre a questão energética que acontece no período de festas coletivas, quando essas festas têm uma dose muito grande de perda de controle e de bebidas e drogas, né? Então a gente sabe que a psicosfera pesa. Mas também nós temos, por causa disso, também falei na palestra, não sei se vocês lembram, que há uma vinda dos espíritos do umbral, porque o Carnaval chama atenção. Então eles se deslocam, vêm para cá e vindo para cá para onde, né? Se juntando para cá para onde? Para a nossa vibração, para a nossa dimensão. Eles se esforçam para vir para cá, para ficar, porque eles são mais pesados. Mas eles arranjam recursos ectoplásmicos para vir para cá, para chegar perto, mais perto possível da gente, para aproveitar junto com a gente. Então eles entram na confusão também no Carnaval e ficam juntos aproveitando o Carnaval. E nessa que eles aproveitam, a espiritualidade superior tem chance, muito mais chance de poder resgatar esses espíritos, captar esses espíritos, né? Cooptar, né? Para tentar tratar, tentar cuidar. Então, são movimentos feitos assim. Então, algumas religiões tomam cuidado, não seguem a quaresma, não seguem, mas seguem, porque já dizem que precisam de mais cuidado, porque a energia vem pesada do Carnaval. Mas isso é uma outra. A grande maioria pensa diferente, tá? A grande maioria não tem nada a ver com o Carnaval, eles têm a ver com essa data muito importante, né? Então, vamos primeiro entrar no Ramadã. Olha só, gente, é importante a gente olhar, sabe? Isso é muito importante. Isso aqui são as famílias. É que em alguns países, né, só os homens comemoram, olha para a mesa. As mulheres cozinham, os homens sentam para comer. Mas é a cultura, é a forma como eles vivem, né, com a cultura. Não que as mulheres também não comemoram, elas também comemoram, tá? Só botei essa foto porque é interessante a gente olhar. Ali, tá vendo? Outro povo. O povo que segue o Ramadã é o povo islâmico. Quem é o povo islâmico? É o povo que segue o Alcorão. Ele não segue a Bíblia. São os muçulmanos. E os muçulmanos são muitos. São muitos no planeta. E eles
fala religiosamente a religião. Tem práticas obrigatórias. E o Ramadã é obrigatório. Então, todos os países que seguem o Ramadã, eles têm que ficar por 30 dias sem comer durante o dia e sem beber. É um jejum. Começa quando o sol nasce e termina quando o sol se põe. Então, eles não podem comer nem beber durante o dia inteiro. E quando termina o dia e o sol se põe, as famílias se reúnem para comer. Com todas as melhores comidinhas que as mulheres fazem. Porque está todo mundo varado de fome e de sede. Então tem que ter banquete. Não dá para ter um hambúrguerzinho ali do McDonald's. Porque o povo não aguenta. Então eles comem, vão dormir, a partir do dia seguinte acabou. Não pode mais, se quiser beber água, tem que acordar de madrugada antes do sol, beber um cadinho e depois acabou, né? Então é um jejum muito forte. A quaresma, o que é a quaresma? A quaresma é um período de 40 dias que as religiões, principalmente as católicas, muitas religiões, algumas religiões cristãs, né? Mas principalmente a católica, segue durante 40 dias. Também tem jejum. Eles ainda praticam toda sexta-feira não comer carne. E de preferência, uma vez ao dia só pode comer na sexta-feira. Sendo que o ideal seria que todos os dias só fizesse uma refeição. 40 dias fazendo uma refeição por dia só. Aí vocês vão dizer, gente, mas, né, participar dessas religiões tem que ficar fazendo esses rituais de sacrifício? Isso é cultural, gente. É cultural. Mas o bonito não é isso. O bonito é a gente entender o porquê. É a gente entender a filosofia por trás, a história por trás, o espírito que está por trás dessas práticas e aquilo que ela força o ser humano a fazer, a agir, a pensar. Isso é que é interessante, né? Então vamos lá. Vocês desculpem que eu trouxe um PowerPoint todo esquisito hoje, tá? Não está nada bonitinho, mas o conteúdo está aí. O Ramadã é o nome mais sagrado mesmo do calendário islâmico, marcado por um período de 29, de 29 a 30 dias de jejum, oração, reflexão e caridade, observados por muçulmanos do mundo todo. Durante esse tempo, fiéis adultos abstêm-se de comida, bebida e comportamentos negativos do amanhecer ao pôr do sol, focando na purificação espiritual, disciplina e aproximação de Allah, comemorando a revelação do Alcorão. Eles comemoram os primeiros dias que Maomé recebeu os primeiros versículos do Alcorão. É isso que começa a comemorar. Mas vocês prestaram atenção que não é só jejum de comida? Não é só jejum de comida. É jejum, oração, reflexão e caridade. Então, nesses 30 dias, eles atendem aos pobres. Uma das razões do jejum é para passar fome e começar a perceber como que o pobre vive, como que o pobre passa fome, se colocar no lugar do outro de uma maneira visceral. Porque você sente fome, passa fome, né? E aí olha para o outro e diz, nossa, eu vou passar fome 30 dias por ano. Aquele ali passa 365. Então, eles precisam praticar, tá? Tem muitas orações, as famílias às vezes se reúnem para orar durante o dia, chamam os parentes, junta todo mundo, às vezes chama lá um dos responsáveis lá que vão ler, vão cantar aqueles cantos deles, né, muito longos. Então, assim, são 30 dias de muita dedicação, de muita reflexão, de ajuda na caridade, de muita oração. Olha o movimento que acontece no planeta com todos os muçulmanos. Não interessa onde o cara mora.
esteja no planeta, ele vai fazer o Ramadã. Então o jejum, abstinência, água, comida, não pode fumar, relações sexuais também não pode. Durante o dia, né? Durante a noite pode. A rotina, né? Começa, como eu falei, o significado espiritual. Um tempo para fortalecer a fé, praticar o autocontrole, paciência, gratidão e empatia pelos membros fortalecidos. Olha o que desenvolve: fé, autocontrole, paciência, gratidão e empatia. Aí vocês vão dizer, mas os muçulmanos ficam arrumando briga aí. São bem parecidos com os católicos que arrumam briga, com os hinduístas que arrumam briga, porque o problema não é a religião. O problema são as nossas dores e questões pessoais, né, que fazem com que a gente, mesmo dizendo que segue uma religião, não conseguir fazer o que a religião prega e sentir tudo aquilo que a religião incita na gente, com a nossa própria ignorância. Então, olha quantas coisas lindas os muçulmanos praticam, tentam praticar e estudar, os muçulmanos de bem, né? Exceções para o Ramadã: crianças, idosos, doentes, grávidas, lactantes ou viajantes. Oração e leitura. As orações são intensificadas, quer dizer, é um mês em que eu rezo muito mais, né? Incluindo a leitura diária do Alcorão e orações noturnas especiais, que são aqueles cantos que eu falei para vocês. E o fim que é o nome aí é Eid al-Fitr, sei lá o nome disso, né? Que é a festa do jejum. É a última festa, aí é um banquete grande, chama todo mundo, eles vão para as mesquitas, vão lá para orar, os homens, né, que vão, às vezes as mulheres vão aqui escondidas e tal, e aí é todo um procedimento. Então, um passa para outro. Ele muda, tá vendo? Ele muda de 10 dias para lá, 10 dias para cá, por causa do calendário dele que é diferente. Então, é festa, mas também é oração, mas também é ajuda, caridade. E é muita gente. É muita gente. Agora nós vamos para a Quaresma. Eu fui procurar imagens na internet sobre a Quaresma. Pelo que eles falam de Quaresma, poxa, tem um monte de coisa legal que eles estimulam para que a pessoa sinta, além desse jejum, né? Sobre reflexão, sobre estudo, eles intensificam os trabalhos na igreja, trabalho voluntário e tudo mais. Mas quando você vai procurar foto, é só a cruz que a gente vê. Cruz, coroa de espinho, lágrima, sabe? Então, assim, eu fiquei até preocupada, porque quando você vê o propósito da Quaresma, tá certo que a gente sabe que tem tudo a ver com a condenação do Cristo. Mas é impressionante como a nossa humanidade tem dado muito mais ênfase à crucificação e ao castigo que Cristo levou do que o que eles chamam de ressuscitação. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, tá, gente? Eu já contei para vocês a história aqui da igreja que eu entrei em Minas, né, com o seu André. Tadinho, faço meu marido passar cada vergonha. Eu cheguei na igreja, a igreja cheia de dons assim, não sei o nome disso, umas caverninhas assim no alto, né? Com estátuas de Jesus, do lado de cá, do lado de cá. Só, gente, que era Jesus com o cabelo da gente, tudo arrepiado, umas roupas vermelha, preta e roxa, um sangue rolando, aquela cara de desesperado. Entro eu na igreja e comecei a olhar aquele Jesus assim. O André olhando para um na frente, eu assim, olhei para um, olhei para o outro, virei as costas, lá de fora, comecei a me dar passo, alto passo. E ele, para, Flávia, deixa eu tirar isso de mim. Por quê? Eu me senti muito mal. Não tenho nada contra a igreja, gente. Não tenho nada contra a igreja, nem contra o que eles querem.
coisa horrorosa que você desenhou. Como é que essa criança vai se sentir? E como nós éramos na época de Jesus? Muito infantis. Muito ainda atrasados. E ele sabia. Por isso que ele pede para Deus perdoar. É o que a gente faz com os filhos da gente quando eles aprontam alguma coisa, a gente reza e fala, Senhor, perdoa, por favor. Né? Pega leve, por favor, meu filhinho, né? A gente não faz isso? Então eu fiquei um pouco triste por ter visto isso. Porque eu gostaria de ter visto mais coisas né, que puxassem para reflexão. Pode ser que nas igrejas isso aconteça, tá? Porque foi só uma questão de ver foto, mas achei interessante que por tudo que eu procurei, em todas as plataformas, só tinha esse tipo de imagem. Então nós temos o simbolismo dos 40 dias, os 3 pilares da prática dela, a metanoia como objetivo central, a atmosfera litúrgica e a tradição cristã da quaresma. A quaresma é uma jornada de 40 dias de metanoia e conversão em preparação para a Páscoa. Seus pilares são a oração, o jejum e a esmola. Oração, jejum e esmola. Não estou falando do Ramadã, estou falando da quaresma. Não estou falando dos muçulmanos, estou falando dos cristãos. Perceberam? O período simboliza 40 dias de Jesus no deserto e os 40 anos do êxodo. Também pode representar as 40 semanas de gestação, como um tempo de preparação para uma nova vida. O que a gente podia ver? A gente podia ver isso tudo aqui nas fotinhas quando clica lá em quaresma. Não é? Mas não é o que a gente vê. Uma pena. Né? Uma pena. E aí, está lá escrito assim, metanoia. Eu já sabia mais ou menos o que era, mas eu resolvi fazer uma pesquisinha no Pai dos Burros para, deixa eu ver se eu acho, tá? Para mostrar para vocês o que mesmo que eles defendem, né? Ih, eu vou achar. Está na página 108 do teu resumo. Página 108 do teu resumo. Aqui, ó. Metanoia. É um termo de origem grega que significa uma mudança profunda de mentalidade, pensamento ou coração. Mudança, período de mudança, aparece. Frequentemente traduzida como arrependimento ou conversão, representa uma transformação radical da perspectiva de vida, valores, hábitos e identidade, alinhando o pensamento a uma nova realidade. Quais são os aspectos dela? Espiritual indica a renovação da mente para pensar como Deus pensa, passando de um estilo de vida focado em pensamentos negativos ou terrenos para o alinhado com o Evangelho. Gente, eu estou falando de catolicismo, tá? É espiritismo, não. Psicológico. Refere-se a um processo de reforma da psique, um momento profundo de retomada da consciência, muitas vezes ligado à superação de uma crise para encontrar um novo sentido de vida. Ah, tem mais uma coisa nesse jejum aí. Eles pedem para você eliminar alguma coisa que você gosta muito, parar de fazer. Mais uma forma de se punir, de se punir, mas ao mesmo tempo de se controlar. Então, assim, quem gosta muito de doce, para de comer doce. Quem gosta de ficar na internet, tem que parar com a internet. Internet não, a gente vai ter que botar uma observação, dizer assim, pode tirar tudo até a geladeira, mas a internet nem pensar, né? Assim, luz e internet não. E aí, então você tem que tirar alguma coisa que você gosta muito. Também é uma forma de exercitar a privação como o Ramadã. Por que isso, gente? Ambos precisam de exercícios de autocontrole na prática, na vida, vivencialmente exercitando o autocontrole. E isso vem de um mandato da religião e vem de uma pressão da sociedade. Então, por causa do mandato da religião e da pressão da sociedade,
eu sigo aquilo. Só que quando eu sigo, eu acabo aprendendo a me controlar. Imagina se aqui no Espiritismo a gente dissesse assim, 40 dias de dieta, sem um docinho. Eu acho que ia ter um monte de gente mudando de religião. 40 dias sem pastel. 40 dias sem pastel, não, aí vai ficar difícil, né? Então eles têm essa prática, né? Vamos lá. Quaresma é um período de 40 dias, eu falei, preparação, olha as palavras, preparação, reflexão, jejum e oração, que antecede a Páscoa, sendo a prática predominantemente cristã. As principais religiões e denominações que observam, não é só a Igreja Católica, é a Igreja Ortodoxa, a Comunhão Anglicana, os luteranos também, e algumas denominações luteranas e algumas religiões protestantes, principalmente a metodista. Mas a maioria das religiões protestantes não acredita no jejum. Alguns fazem alguns momentos de pausa, de reflexão, mas não acreditam, porque eles têm um pensamento bem parecido com o nosso, que eu vou falar daqui a pouco, senão perde a graça. Religiões que praticam: católicos, iniciando na quarta-feira de cinzas, estendendo-se até quinta-feira santa. Ortodoxos, começa na segunda-feira após o domingo dos católicos. Anglicanos e luteranos, formalmente a quaresma, eles seguem direitinho, e muito na igreja, tá? Tudo na igreja. E as outras, tradições metodistas, presbiterianas e sincretismo, como em alguns terreiros de Umbanda. Como eu falei, em alguns terreiros de Umbanda, eles se protegem, eles oram mais, justamente para cuidar também desse nível de espíritos que vieram para o carnaval, né? A maioria das igrejas evangélicas não observa a quaresma formalmente, por entenderem que o jejum e a oração não devem se restringir a um período específico. Eles não concordam muito com isso. Agora, nós vamos para o mundo. Prestem atenção. A quaresma é observada por uma grande parte da população cristã mundial. Católicos, aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas no mundo seguem a fé católica, o que representa mais de 17% da população humana atual. Cristãos no geral, considerando que o cristianismo, que inclui católicos, ortodoxos e protestantes, é a maior religião do mundo, com cerca de 28 a 30% da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas, a quaresma é um período observado por uma parcela significativa desse total, especialmente pelos católicos e pelos ortodoxos. Estamos falando de bilhões. Em suma, a quaresma impacta diretamente a vida de quase 1,5 a 2 bilhões de cristãos, representando um dos maiores períodos de ascese e disciplina religiosa do mundo. Entenderam a importância do babado? Isso não é um movimento pequeno. Porque esses 2 bilhões de pessoas estão espalhados na população. Não estão num cantinho só. Então, eles estão influindo, interferindo na psicosfera planetária. Agora vamos para a China. O Ano Novo Chinês não vai durar aquele tempão da quaresma do carnaval. É um feriado de 7 dias, às vezes ele até estende. E eles usam muito esse dragão. Tem os bem bonitos e tem os mitiúcos, né? Igual o carnaval da gente, né? Tem aquela fantasia linda, maravilhosa, e aquela outra que a gente sai até correndo quando vê. Então, mas eles geralmente brincam muito com o dragão como um símbolo muito forte para contra eles, tá? E todo mundo de vermelho. Gente, é uma coisa horrorosa. Nós não fomos na China, não foi na China, mas não foi nessa época. A gente foi em Singapura com a China, que é um país praticamente a maioria chinesa. E o Ano Novo Chinês deles a gente participou. É vermelho.
vermelho e dourado. As roupas, os enfeites, as lojas, as coisas que você vai comprar, tudo é vermelho, tudo é vermelho. É impressionante. E o chinês é muito assim, cor vermelha para eles é muito importante. E eles fazem os desfiles, tem muito desfile. Gente, a gente em Singapura, qual foi a música que eu começava a tocar segurando um troço desse aqui? Michel Teló, vocês acreditam? Como é que era aquela música do Michel Teló que, se eu te pego, Eu comecei a escutar e falei, não, peraí, ano novo chinês, o dragão passando na minha cara, botava a cara do dragão na minha frente, e o chinesinho lá tudo alegre, de repente, se eu te pego, todo mundo cantando. Falei, meu Deus, esse Teló está fazendo muito sucesso, o mundo inteiro, todo mundo só queria saber dessa música. E o cachorro, né? Que também eles se vestem, né? A pessoa fica embaixo e eles fazem uma farra, esse cachorro peludo, então é bem interessante. Como é que eles comemoram isso? Festival da Primavera, porque é a chegada da primavera lá, né? É a celebração mais importante da China, baseada no calendário lunisolar, entre o fim de janeiro e meados de fevereiro. Marca a renovação, olha as palavras de novo, hein? Renovação, prosperidade e o início de um novo ciclo associado a um dos 12 animais do zodíaco. Eles têm um horóscopo chinês, cada ano tem um animal, são 12 animais. Quem nasce naquele ano tem a característica daquele animal. Esse ano é o cavalo de fogo, particularmente o meu. O André dizia que o dragão é que é o melhor, só porque ele nasceu no ano do dragão. Safado. Então vamos lá. Duração. Feriado. Feriado nos. Sei lá. Comemorações por até 40. Dos 7 dias, como eu falei. Os primeiros 7 dias com comemorações por até 40. Então é um período parecidíssimo. Significado. Comemora o início da primavera, a palavra, de novo. O início da primavera, renovação, prosperidade e fim do inverno. Dança de dragão, fogo de artifício para espantar os maus espíritos. Comidas típicas e uso de roupas vermelhas. A família é uma época de jantar de reencontro, considerado a maior migração humana anual do planeta. Vai todo mundo para casa. Todo mundo volta para a casa dos antepassados. Todo mundo vai se reunir com o vovô e a vovó. Milhões de pessoas viajam. Cada ano é regido por animal. Os animais quais são? Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. É bem interessante, tá? Não sei se vocês já leram, mas é bem interessante. E as celebrações? Quais são as celebrações? O que os chineses fazem, os povos que seguem o ano novo chinês fazem? Limpeza da casa. Joga fora tudo que não presta. Afasta a má sorte. E o intercâmbio de envelopes vermelhos com dinheiro para atrair sorte, fortuna e saúde. Os mais velhos dão envelopinhos vermelhos, que vem tudo que é buraco, que é para você comprar para dar para os menores. Então, os idosos dão para os filhos dão para os netos, né? Sabe? Então, as crianças recebem, né? Os jovens recebem, e dinheirinho, não pode ser pouquinho não, gente. Um pouquinho por plano, porque a prosperidade lá é muito forte. Prosperidade é tudo para eles, mas prosperidade financeira é algo muito importante. Então, esses negocinhos que eu trouxe um monte disso para casa, que animada trouxe, vou pendurar isso aonde, gente? Aonde? Vou pendurar esses balões. É fogo, né? Igual quando a gente vai para a praia, compra um monte de coisinha, chega aqui, é tudo frio, não usa nada da praia, nem está na moda, a gente tem que enfiar na bolsa. É isso. Mas em cada enfeite desse tem muitos símbolos de tudo de bom que a gente pode querer para a nossa casa. Proteção, um monte de coisa. A família se reúne também, tem jantar, tem comida boa. E eles ganham os pacotinhos, tá vendo? Todo mundo com pacotinho na mão. É assim. Agora que eu falei disso aí, nós vamos falar do que isso aí impacta no planeta. Olha quantas pessoas nós temos hoje, mais ou
estimada, 8 bilhões de encarnados. A população dos encarnados já aumentou, era 20, parece que está por volta de 30. Nós temos 8 no planeta e esse mundaréu desencarnado. Para vocês verem que em volta da gente tem um montão. Então, as maiores religiões do mundo, quais são? Cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo. Define-se por crenças distintas sobre Deus, o propósito da vida e a vida após a morte. Elas moldam a moral, a cultura e a visão de mundo de bilhões de pessoas através das escrituras sagradas, rituais e valores éticos focados na fé, no karma ou na iluminação. Falei alguma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aqui? Muito bem. Olha lá. Católicos. 31% da população do mundo. Cristãos. Desses todos aqui, uma parte faz a quaresma. Muçulmanos, 24,1%. Hindus, 15%. Lá na Índia, lá naquele cantinho da Índia, naquela pontinha, o povo lá segue com toda firmeza o hinduísmo. Budistas, menos. Outras religiões, nós estamos aqui, nesses 6,5% do planeta. As espiritualistas, né? Umbanda, está tudo aqui. E embaixo, os judeus. Olha o tamanho do judeu. Muito pequenininho, né? Muito pequenininho. E esses 16% aqui são as pessoas sem religião. Olha a quantidade, gente. 2,3 bilhões de seres humanos no planeta. De 8 bilhões, 2,3 são católicos. São cristãos. 1,8 são muçulmanos. Sem religião, 1,2. Hindus, 1,1. Budistas, meio. E judeus, 0,01. Ou seja, bilhões de pessoas estão dentro dessas religiões. Então, essas práticas, quando elas são feitas, elas acionam bilhões de pessoas. Aí a gente começa a pensar o porquê também de tanta luta pelo poder religioso. Você, quando administra uma religião dessa, a gente aqui para cuidar do centro espírita, meia dúzia de heróis. A gente já se rala todinho, igual pouco no ralador. Imagina você ser um representante de bilhões de pessoas. Vamos ver aqui, ó. Religiões do mundo. Olha então o cristianismo, como é que está, ó. Ó o islamismo. O islamismo é mais aqui, ó. África, né? Tá vendo? Essa parte da Ásia. O budismo, bem pra cá, ó. Judaísmo, lá no pontinho onde está bem aqui, ó. Só ali. Não, o judaísmo é azul, é só Israel. Só ali. Judaísmo. O hinduísmo também tem aqui. Religiões chinesas. É China mesmo. Coreanas. Nem aparece. É um verdinho muito pequenininho, que é mais por aqui, ó. Deve ser esse verde, talvez. Shintoísmo e outras religiões. Então, olha só como é que nós estamos, né? Aí, vamos olhar isso aí e vamos pensar. O cristianismo está pouco? O cristianismo é o rosto. Está interessante, não está? Então, uma quantidade absurda da população acredita no Cristo. Acreditando no Cristo, acredita em Deus. Acreditando no Cristo, acredita no amor. Acreditando no Cristo, acredita na caridade, na fraternidade e na solidariedade. Entenderam como é que o nosso mundo não está acabando, gente? Olha o cristianismo aí. Essas cores, quanto mais escura, mais cristão. Cristão mesmo, de verdade. Olha o nosso país mais escurão. Aqui. Mais de 90%, não, de 81% a 90% da população cristã. O outro é mais de 90%, esse meio da África aqui, esse cantinho aqui do México, né, esse povo aqui, Europa, alguns países vizinhos. Lá em cima, ó,
forte aqui, 71 a 80%. Tá bom? Tá bom, tá bom? Então não está tão ruim assim. Então, ó, o cristianismo é maior, Islã, hinduísmo, sem religião, budismo e nós e os coleguinhas. Aí vem nós. Espiritismo por milhões, tá, gente? Aproximado. 15 milhões. A Umbanda, pouquinho. O sikhismo é um desmembramento do hinduísmo. É o povo lá do hinduísmo e islamismo, eles também, eles não concordam com um monte de coisa do hinduísmo. E aí tem essa religião também, nunca tinha ouvido falar. Fui lá atrás olhar. E o judaísmo aqui com essa quantidade aqui dentro dos 13 milhões, né? Então também, gente, tirando o sikhismo, também, né? Umbanda que eu achei bem pouquinho, né? Mas também isso aí é uma estimativa, tá? Global. Então, ó, quaresma. Olha quantas pessoas seguem a quaresma dentro do catolicismo. Os ortodoxos menos, protestantes menos, os evangélicos pentecostais ainda tem um pouquinho, mas é muito baixo, tá vendo? Varia muito isso aí, porque alguns seguem, outros não, não é obrigatório, então depende de cada um. Agora, olha os católicos. E aí, gente, nós precisamos pensar nisso. Olha a quantidade de seguidores. No cristianismo, 2,3 bilhões. Catolicismo, bilhão. Está vendo que é bilhão. Protestantismo, ortodoxia, espiritismo, está vendo? Os milhões aqui dentro do catolicismo. Aí, fora do catolicismo, eu tenho Islã, hinduísmo, budismo, sikhismo, judaísmo, as religiões chinesas e as religiões africanas. Tudo grande. Pessoas sem religião, 1,3 milhão. O cristianismo, vamos lá, baseia-se na vida e ensinamentos de Jesus, considerando o Filho de Deus e Messias. Certo? Então, acreditamos em Deus, em Jesus e em tudo que Jesus ensinou. Monoteísmo, salvação, morte e ressurreição de Jesus, Bíblia como livro sagrado, amor ao próximo e vida eterna. Tem a ver com a gente? Tem a ver com os muçulmanos? Tem a ver com os outros lá? Religião monoteísta, islamismo, também monoteísta, baseado nos ensinamentos de Maomé, tem umas coisas diferentes, uns pensamentos diferentes, mas é monoteísta, respeita um ser superior, que é o Alá, né? E tentam seguir o que o livro sagrado fala. Olha, os 5 pilares do Alcorão, que é o livro equivalente ao da Bíblia: fé, oração, caridade, jejum e peregrinação a Meca. Eles vão mesmo. Eles vão lá em Meca rezar. Falei alguma palavra diferente da gente aqui? Fé, oração, caridade. Alguma coisa diferente aqui? Isso aqui não foi eu que escrevi, não, gente. Hinduísmo, uma das mais antigas, com raízes na Índia, focada em múltiplas manifestações. Pontos-chave: karma, ação e reação. Conhece isso? Já ouviu falar? Aqui? Alguém já ouviu falar aqui? Karma, dharma, dever ético, samsara, ciclo de reencarnação, e moksha, libertação do ciclo. Já ouviram falar disso aqui? Acho que não, né? Nunca ouviram falar. Pois é, hinduísmo, lá longe. Budismo, baseado nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, Buda, foca na superação do sofrimento e no desenvolvimento pessoal. Já ouviram falar isso aqui? Acho que não, né? Pontos-chave: as 4 nobres verdades, o nobre caminho óptico, busca pela iluminação do nirvana, karma e reencarnação. Comunidade planetária. Espíritos puros, crísticos, coordenando planetas. Nós temos um monte de livros da doutrina que falam isso. E ainda tem gente no YouTube que duvida que o nosso mestre é considerado o governador do planeta Terra. Jesus Cristo foi denominado a cuidar por tudo.
porque eles cuidam. Existe um grupo imenso de espíritos críticos que cuidam do nosso sistema solar, como tem outros que cuidam de outros sistemas. Então, tudo que acontece nos nossos planetas, porque nós estamos intimamente ligados, apesar de milhões e milhões, e sei lá quanto de distância entre eles, entre todos nós, aqui no sistema solar, nós estamos todos interligados e somos uma família. Da mesma maneira que as famílias se formam aqui no planeta, as famílias do planeta se formam no universo. Nós temos uma família e tudo o que acontece nesses planetas são conversados, são negociados pelos amigos espirituais, que vão determinar as diretrizes e vão passar para os subordinados que vão nos ajudar e que nos ajudam em cada coisinha do dia a dia. Essa turma aqui é a turma que a gente tem que orar quando a gente vê algum problema no planeta. Mas a gente ora para quê? Não vai pedir para eles virem, não, porque eles estão sempre aqui. Não precisa ficar pedindo para eles virem. Não precisa ficar pedindo para Deus mandar protetor, ajudando, porque eles já estão aqui, trabalham direto. O que a gente tem que fazer é enviar bons pensamentos, enviar boas energias, porque nesse momento a gente envia uma gotinha de ectoplasma. E quando a gente faz isso, eles pegam o balde, recolhem e vão trabalhar. Porque como eles são muito avançados, como os espíritos mais avançados precisam tomar decisões sérias no planeta, não conseguem vibração, não conseguem baixar muito a vibração para pegar os ambientes mais pesados do umbral e das trevas. Então, como que eles fazem isso? Usando a nossa energia materializada. Então, os espíritos, para cuidarem dos doentes, dos necessitados, das dificuldades planetárias, eles precisam da energia dos encarnados, energia boa, porque eles se alimentam, eles se materializam um pouco mais para eles poderem ser vistos pelos outros, para poder conviver com os outros, porque os ambientes vibratórios não conseguem se interligar. Aqui a gente consegue. Aqui tu pega uma pessoa mazinha, bota uma ótima, boazinha do lado, as duas convivem juntas. Tudo bem. Lá não tem como. Então, para um espírito evoluído trabalhar, ele precisa de oração da gente, recolhimento da gente, autocontrole da gente, esperança da gente, fé em Deus, acreditar nas forças superiores da natureza, de Deus e de todos os espíritos protetores. Falei alguma coisa que está só no espiritismo? São só os espíritas que oferecem energia? Era isso que eu queria mostrar. Era exatamente isso que eu queria mostrar. Os movimentos planetários são extremamente necessários. As religiões são extremamente necessárias. Nós somos, no planeta Terra, formados de espíritos de vários outros planetas. É como o nosso Brasil, gente, que tem gente de tudo que é país morando aqui, tudo misturado. O nosso planeta mistura muitas pessoas de outros planetas. Estão todos interligados. E como que esse povo tão diferente, com experiências tão diferentes, vai ter a mesma religião? Não dá. A gente veste a mesma roupa. Os indianos vestem, né? As meninas, é uma coisa horrorosa, só tem 2 modelos. Elas só vestem 2 modelos, né? Aquele sari, né? E o outro, um jago. Só isso. Muda o tecido até não poder mais, mas o modelo é o mesmo. Mas é lá na Índia. Tem muita gente lá? Tem, mas é só lá. Aqui, se puder, a gente enche cada roupa de cruzinha, não é verdade? Cada uma de um jeito. Aqui a gente já não vive como eles. Mas eles usam essa parte uniforme dentro desse mundinho. Não dá para todo mundo usar a roupa das indianas. Todo o planeta usar os mesmos 2 modelos de roupa. A gente não ia querer. Por quê? Porque nós, mulheres brasileiras, somos diferentes. Religião é a mesma coisa. Cada um vai usar aquilo que veste bem, aquilo que encaixa bem, aquilo que explica, aquilo que traz o que o coração de cada um precisa. Então as linguagens
Então, se vocês forem estudar A Caminho da Luz, André Luiz, eu até trouxe, mas os livros que eu trouxe são de edição antiga, né? Se vocês lerem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, logo tem uma parte bonita falando da função de Jesus e do quanto que Jesus organizou o nosso país e cuida dele. A Caminho da Luz é um livro maravilhoso, você não deve deixar de ler, porque fala da humanidade, fala da nossa trajetória, do nosso caminho, vai falando de vários eventos históricos do ponto de vista espiritual. Por que certas coisas precisavam acontecer, né? O Consolador, Emmanuel, fala sobre a governança de Jesus. Porque as pessoas, aí vocês vão dizer assim, mas Flávia, só tem uma quantidade, mesmo que enorme, de cristãos no planeta. E o resto que não defende Jesus? Então, Jesus não é o maioral. Muita gente na internet, inclusive, se vocês acessarem, vão falar isso. Vão falar, claro que Jesus não é governador. Como que ele é governador do planeta se só uma parte da população estuda e defende as ideias de Jesus? Quem disse que só uma parte da população defende as ideias de Jesus? Onde estão as ideias de Jesus? Só dentro do livro dos Espíritos? Só dentro da Bíblia? As ideias de Jesus estão só dentro da Bíblia? O que eu mostrei para vocês do Alcorão? O que o Alcorão fala na base, na sua raiz? Do que a gente falou aqui? A gente falou de contenção, autocontrole, oração, conexão espiritual, caridade, amor ao próximo, empatia com a dor do próximo. Eu falei que as outras religiões usam essas palavras todas. O que essas palavras todas que nós vimos aqui resumem, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Reflexão, caridade, Deus. Onde está a linguagem de Jesus? No planeta inteiro, com várias roupagens diferentes, com várias caras diferentes, vários seguidores, vários líderes, vários profetas, em vários momentos da história da nossa vida. Nunca deixamos de receber os seus representantes. Temos Boa Nova, também fala muito sobre essa parte da governança. Nós temos vários exemplos. Tem muitos outros livros, tá? Que a gente pode ir captando isso. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Falei o número, viu? Eu nunca lembro do número, hoje eu lembrei, gente. Eu tô chique. 625 do Livro dos Espíritos, que mostra pra gente, os Espíritos mostram para Kardec que Jesus é o guia e o modelo. Entenderam por que eu falei da estratégia pedagógica do Cristo? O Cristo colocou seus ensinamentos de diversas maneiras, em diversas fases do mundo, com diversas linguagens, com diversas formas diferentes, com os símbolos mesmo, com a cruz, com ajoelhar lá no milho, sei lá onde, com um monte de igreja pontuda, redonda, mais ou menos. A gente tem de tudo, tem talismã, tem tudo. E o que a doutrina espírita tem de especial? Para terminar, ela vai mostrar a vida espiritual sem essas coisas materiais. Então, o meu jejum pode ser o jejum da alma, o jejum do mal-estar, porque o espírito entende energia, o espírito entende que o pensamento dele vai amar mal do que a comida que ele come. O espírita sabe que não precisa de 40 dias para fazer caridade, nem de 30 dias para praticar. Ele tem que praticar na vida, e essa caridade não é só com o pobre na rua, não é com o irmão, com o filho, com o marido, com a esposa, com todo mundo. Então, a doutrina espírita traz tudo isso que nós vimos ali de uma forma mais espiritual. E aí eu vou mostrar para vocês. A criança, quando é pequenininha, como é que ela aprende 1 mais 1? Ela precisa de um palitinho e 2 palitinhos, segurar os 2 separados para entender que 1 mais 1 faz 2, não é? Depois que a gente cresce, a gente não precisa mais. Eu já sei o que é o número 1, o que é o outro número, e sei também a quantidade 1, o que representa, a quantidade 1, o que representa. Porque eu posso falar um elefante e uma pulga. São coisas diferentes, mas eu tenho noção da quantidade, não é verdade? Por que eu já sei isso? Porque eu estou mais preparada.
vão crescendo espiritualmente, elas vão dispensando essas práticas físicas. Daqui a um tempo, não vai precisar de 40 dias para fazer esse jejum. As pessoas já vão fazer no ano inteiro. E todas as práticas espirituais vão ser feitas sempre. Né? Então, por isso que o espiritismo é mais dificilzinho. Por isso que tem pouca gente. Por isso que ainda não está na hora de crescer tanto. Mas esse povo todo que está caminhando aqui, está indo para o espiritual. Então, o nosso planeta no mundo de regeneração não vai virar todo espírita, mas já vai ter os conceitos que o espiritismo estuda dentro das próprias religiões deles. Porque é o caminho natural da vida. Então, que todos, né, agora aproveitem esse momento, que é tão importante para a humanidade, porque imaginem bilhões de pessoas orando, bilhões de pessoas refletindo, bilhões de pessoas praticando caridade. O quanto que, fechando agora, porque eu falei no início da palestra, do quanto que é importante